então, nessa parte inicial do nosso trabalho, eu vou começar fazendo uma introdução e uma breve contextualização sobre o que é bioética na genética. Então, eu vou começar falando que bioética na genética, então, um termo mais fácil para a gente conseguir explicar, significa a maneira de distinguir o que é certo e errado, quando usamos a ciência, então, para mexer na vida. Então, a bioética, ela surgiu justamente porque a ciência evoluiu muito. Então, ela serve para colocar os limites, garantir o respeito pela vida das pessoas e do meio ambiente. Ela também se baseia em ideias simples, como fazer o bem, evitar o mal, respeitar as pessoas e buscar a justiça. Hoje, com o avanço da genética, a ciência consegue acessar e modificar o DNA, que é como se fosse uma nova instrução do nosso corpo. E isso, então, permite avanços incríveis, principalmente na medicina, porque pode ser tratado doenças que antes não tinham cura, mas também leva a muitas dúvidas, né? Tipo, será que é certo modificar um humano mesmo antes dele nascer? E, tipo, quem decidiu isso? E segundo a Organização Mundial da Saúde, as tecnologias devem ser usadas com muito cuidado, cuidado, responsabilidade e com regras bem definidas para evitar, então, o risco contra injustiças. Por esse motivo, então, que a bioética ela é tão importante, porque ela ajuda a garantir, né, que o avanço da ciência aconteça de uma forma consciente e segura. A genética é a área da biologia que estuda como as características dos seres vivos são transmitidas. Tudo começa com o DNA, que está presente dentro das nossas células. Ele é formado por uma sequência de informações como se fosse um código. Esse código guarda tudo sobre o nosso corpo: aparência, funcionamento e até predisposição a doenças. Os genes são partes desse DNA. Cada gene tem uma função, geralmente relacionada à produção de proteínas que fazem o nosso corpo funcionar. Esses genes são passados de pais para filhos. Isso explica porque temos características parecidas com os nossos familiares. Mas às vezes ocorrem alterações no DNA chamadas mutações. Algumas são naturais e não causam problemas, mas outras podem causar doenças genéticas. Por exemplo, existem doenças que surgem porque um gene não funciona corretamente, como é o caso do albinismo, que ocorre quando um gene responsável pela produção de melanina não funciona muito bem, resultando na falta de pigmento dos olhos, da pele e do cabelo. Com o avanço da ciência, hoje conseguimos identificar essas alterações através de exames e entender melhor como elas afetam o organismo. Isso abriu o caminho para novas formas de tratamento e de prevenção. Com o desenvolvimento da tecnologia, os cientistas não só estudaram, mas também modificaram o DNA. Uma das formas é a engenharia genética, que permite alterar o material genético de um organismo. A técnica mais conhecida é a adição genética usando o CRISPR, que funciona como uma espécie de tesoura genética que é capaz de modificar o DNA com mais precisão. Outra tecnologia importante é a terapia genética, que tenta corrigir os defeitos do gene diretamente do corpo da pessoa, tratando a causa da doença e não só os sintomas. Essa tecnologia mostra como a ciência evoluiu e passou a ter um grande poder sobre a vida. Mas esse poder também exige responsabilidade, porque qualquer erro pode trazer consequências graves. Aplicações, impactos sociais. Então, essas tecnologias já são usadas em várias áreas da nossa vida, mesmo nós não percebendo. Na medicina, ajudam no tratamento de doenças genéticas e no diagnóstico precoce. E na agricultura, são usadas para criar plantas mais resistentes a pragas e mudanças climáticas. Também são usadas em testes de DNA, como os exames de saúde e até em testes de paternidade. Mas junto com esses avanços, surgem várias questões de impactos sociais e éticos na nossa vida. E principalmente, um dos problemas é a falta de acesso, porque essas tecnologias são muito caras e não estão disponíveis para todos, o que pode gerar desigualdade. E outro ponto é que a manipulação genética em seres humanos pode causar a eugenia, que é preferência por características consideradas superiores, algo que pode gerar muito preconceito
pois é algo que vai gerar exclusão e principalmente o preconceito, racismo, etnismo e preconceitos dessa maneira. Além disso, o DNA é uma informação muito pessoal, pois é genética, é única no mundo. Então, o uso indevido desses dados pode gerar até problemas de privacidade. Porém, é muito importante a gente discutir e regular o uso dessas tecnologias, porque elas são presentes tanto na nossa vida como vai ser no futuro. Então, elas estão aqui para nos auxiliar e para ter uma vida melhor, e não gerar eugenia, preconceitos ou exclusão por causa dela, e sim para gerar benefícios para a nossa vida. Para entender melhor, vamos falar sobre uma situação. Imagine que seja possível alterar as características de um bebê mesmo antes dele nascer, como a cor dos olhos, a altura ou até mesmo a inteligência. Isso pode parecer algo bom, mas também pode causar muitas desigualdades, pois não seria todas as pessoas que teriam acesso a essa tecnologia. Essa situação ela não é só imaginária, pois em 2018 um cientista ele realizou a edição genética de embriões humanos, o que resultou no nascimento de bebês geneticamente modificados. Esse caso ele teve uma repercussão muito grande e gerou várias polêmicas, pois a gente não tem acesso então aos riscos que essa mudança pode trazer. Concluímos então que a genética é uma área muito importante com diversas possibilidades, principalmente para o melhoramento da saúde e o melhoramento da qualidade de vida. Porém, a bioética é essencial para orientar o uso dessas tecnologias, pois nem tudo que é possível fazer deve ser feito. Por isso, é fundamental estabelecer limites, criar regras e garantir que todo mundo tenha acesso justo a essas ciências.